Olá, estamos de volta com o programa Personalidade. Nossa personalidade desta vez vem do mundo do cinema. É um produtor de audiovisual, é um diretor de cinema de mão cheia, um documentarista, já foi presidente da ABD, Associação Brasileira dos Documentaristas. Eu estou falando de Hermano Figueiredo. Hermano, prazerzaço ter você aqui, né, nessa bancada para a gente conversar um pouco sobre a tua vida, que o alagoano conheça um pouco mais da tua vida e do teu trabalho, né, que já é bastante intenso. Você tem cara de menino, como quem já, mas já produziu bastante, né, nesse pouco tempo de vida que você tem. É isso aí. Aqui o programa é bom dia, boa tarde, boa noite, porque passa em vários horários. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, irmão. Bom, a minha saudação aos telespectadores da TV Assembleia. Quero parabenizar a você, Paulo, por esse trabalho, que como eu estava até comentamos antes, cada pessoa é um arquivo, né? Então eu tinha um amigo que dizia, eu quero fazer um trabalho que é assim, o arquivo fulano de tal. Por quê? Cada pessoa é um arquivo do nosso tempo, da memória da nossa época, né? Então cada um guarda uma memória desse tempo. E quando você junta essas peças, você faz vários arquivos desses, como esse programa Personalidade, que você traz várias pessoas, você está tendo um painel da sua época, desse momento que essas pessoas vão trazendo, porque cada um tem um olhar, cada um tem uma vivência. Então eu vejo a riqueza do que é você fazer um trabalho desse. Então eu quero parabenizar e fico muito contente de poder estar aqui e honrado por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E eu fico, como diria minha avó, todo ancho. Né? A TV Assembleia também agradece a você essa nota de louvor. Sim. Bom, mas como eu disse, a gente está aqui para conhecer um pouco da tua vida. No começo do programa sempre é assim, quase essa é a minha vida, como diz a história, né? Aqueles programas que a gente tinha antigamente, Faustão, Flávio Cavalcante, não sei o que lá. Então, no começo é um pouco isso, saber um pouco de você. Você, de nascença, não é alagoano. Não. Então, diga aí, comece pela nascença. Não, é o seguinte, primeiro assim, eu cheguei em Alagoas, né, em 1998, a convite da então prefeita Cátia Borne para um festival de cinema que não aconteceu. E o festival não aconteceu assim, por falta de grana, mas ela tinha interesse em fazer esse festival, não fui a única pessoa chamada para isso, mas eu era uma das pessoas chamadas para coordenar pela minha experiência e, sobretudo, a visão do que seria um festival de cinema que fosse inclusivo, né? E não aconteceu, mas aconteceu uma certa preparação. Nessa preparação eu dei aula para vários arte-educadores daqui, de como ensinar cinema em sala de aula. Então eu tive vários alunos, assim, várias semanas ensinando professores, que normalmente o pessoal de arte-educação ensina várias artes, mas eles não trazem junto uma formação e uma forma de trabalhar a linguagem audiovisual na sala de aula. Então eu disse, bom, vamos preparar. Então teve esse período, e eu acabei gostando muito de Alagoas. Mas veio de onde? Nasceu onde? Não, eu antes, quer dizer, saí do Recife, mas eu estava antes do Recife, eu estava anos que eu já estava no Rio Grande do Norte. Homem, né? Eu não quero saber onde você estava, eu vou chegar. Quero saber onde você nasceu. Deixa eu contar a história. Parece que você não quer dizer onde nasceu. Eu vou contar a história. Conte do princípio. Eu vou contar a história, assim, mais importante do que qualquer coisa é assim, dizer como eu cheguei aqui. Dizendo assim, não, eu nasci, era uma noite de lua, num lugar tal. Não, vou fazer uma coisa, vou fazer até uma coisa melhor. Eu vou começar a contar a minha história com o cinema. Muito bem, pronto. Agora eu gostei? Vou chegar aos 2 anos de idade, mais ou menos, quando o primeiro cinema que eu conheci é quando eu acordava e quando existia um janelão alto no meu quarto e havia 2 berços, o meu e do meu irmão, que era 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses mais novo do que eu somente. E quando a minha mãe abria a cortina do janelão, a luz revelava o seu belo rosto, que era uma mulher muito bonita, e quando aquilo dali acontecia, ela chamava e eu via que não era um dia diferente dos outros, porque meu pai estava no quarto ao lado, deitado na cama, eu e meu irmão, e ele ofereceu seus bíceps como travesseiros, a gente ficava ao lado dele, e ali era o meu primeiro cinema, porque eu olhava pela fresta do janelão o que se passava na rua como um cinema. Uma carroça de burros, um ônibus,
os automóveis, e eu ia vendo tudo aquilo ali, aquele dali foi o meu primeiro cinema. Era a tradução imprecisa dos ruídos da rua que eu via, né, ali pela fresta, projetado na parede do quarto. Então esse daí foi o meu primeiro cinema. E você vai naquele momento, você vai crescendo e vai descobrindo que as coisas são normais ou extraordinárias pela reação dos adultos. Até você vai, né? E o cinema começou muito cedo na minha vida, né? O meu pai me levava para o cinema, e eu me lembro quando era que a gente ia para o cinema, aquela sensação de que você chegar numa sala absolutamente escura, onde o mundo apagava, e a gente mergulhava numa espécie de sonho coletivo, ou o sonho de outro que coletivamente se assistia, que todos mergulhavam naquilo dali, e de repente, quando acabava, as pessoas se levantavam e eu, como seguindo essa manada, também saía. E saía por uma porta muito diferente da que eu entrei. A porta era pequena, estreita, diferente da outra porta, sem bomboniere, sem cortina, sem cartazes, e dava para uma rua que não era tão bonita quanto a outra. Então, eu ia e saía numa espécie de aturdimento que só passava quando eu contornava o cinema e ia para frente do cinema, que era onde o meu pai me esperava. Né? E tinha um sebo de revista em quadrinhos que era a possibilidade de compensação tátil para aquilo que eu tinha visto na tela e só podia levar na memória. Então ali, para vista e revista, como se diz, tinha impressa em cores primárias, Homem-Aranha, Homem de Aço, Homem-Morcego, né? Homem de Ferro, e o Homem-Homem que segurava a minha mão dizia que eu podia escolher. Então eu escolhia. E quando depois disso a gente ia para uma sorveteria, na taça metálica boiava um sorvete, enquanto o filme rebobinava na minha mente. Aí 2 páginas de jornal se fechavam na minha frente, aparecia esse rosto do Homem-Homem em close-up, dizendo que era hora de ir para casa. E quando chegava em casa, uma janela catódica, a televisão, tinha lá também uma família perdida no espaço intergaláctico. Você tinha cowboys, tudo isso, né? Então, lá no cinema, o que é que eu via? Eu via Espartaco, Macistes, Sansão, Cowboys e Jerry Lewis. Lá, então, eu via Perdidos no Espaço, via uma série de outros filmes, como Rin-Tin-Tin, como vários outros que você estava vendo, mas aquilo não me suprimia da necessidade da sala escura, da magia da sala escura, que o cinema proporcionava. Né? E eu ficava sonhando com o fim de semana para ir de novo ao cinema. Olha que bonito. Mas o cinema continuava na minha vida, porque eu tinha um tio que era um dos pioneiros de Brasília. Ele foi para lá como jornalista do Iguipase, que era o Instituto de Previdência, né, dos funcionários públicos, acho que era. E ele foi o que filmou as primeiras imagens de JK visitando os prédios em construção. A obra desse meu tio, como documentarista, que ele amador, está hoje no Museu de Brasília. Ele faleceu há 2 anos ou 3 atrás, aos 90 e tantos anos. Manuel Mendes. E ele trabalhou no Correio Brasiliense, ele trabalhou no serviço diplomático, ele fez tudo lá no Brasil na época. Então, ele chegava lá, e foi a primeira vez que eu vi o cinema sendo exibido na copa da minha casa, num lençol atravessado, e eu podia ver dos 2 lados as imagens de Brasília, as imagens aparecendo, aquela coisa toda ali. Eu me lembro que tinha meu avô, fotos do meu avô e do pai do meu tio, que era o irmão dele, praticando um estranho esporte, jogando de um lado para o outro de um jipe, o meu primo de 1 ano e meio, assim. Aí, assim, vendo tudo. E uma coisa foi muito estranha, que ele era meio documentarista, né? Ele fez uma viagem. E essa viagem pela Europa, aí com os pais dele, com os filhos e tal, aí ele parou e disse: aqui estamos apenas a menos de 1 quilômetro do mundo vermelho, da cortina de ferro. Ué. Do mundo vermelho. Conhece aí? Que mundo vermelho? Eu, perturbando meu pai, com o mundo vermelho, que a paisagem é toda azul. Aí eu digo: que cortina de ferro?
nunca vi material para cortina ser ferro, porque se fosse cortina, e se ela fosse tão grande assim, que a ponto de cobrir um país, ainda de ferro. E eu não entendi o que era tudo isso, né? Então aquela coisa toda, mas aí eu via. Aí o cinema veio na minha vida dessa forma. Mais tarde, quando eu era adolescente... Mas peraí, vocês estão vendo aqui que ele insiste em não me dizer onde nasceu, é simples. Não, Aonde simples. você nasceu? Isso Uns nascem em Maceió, outros nascem em Rio Largo, alguns nascem em Brasília e o cidadão cineasta. Onde diacho nasceu? Rapaz, você quer subverter o programa, irmão? Mas aí comigo, assim, a ordem para mim é toda diferente. Né? Aonde diacho o camarada que está lá quer saber? Não, quer saber? Eu já disse nos jornais daqui, né? Eu já disse nos jornais aqui, tem você várias está com medo matérias de nos dizer que jornais. não é alagoano? Você Não, eu tem não um sou espírito alagoano. tão alagoano forte que você... Rapaz, olha, eu me tornei alagoano. Primeiro o seguinte, pela afetividade do povo alagoano, pelo meu entendimento com o alagoano. E quando um dia eu fiquei sentado contemplando a paisagem, e eu fiz um silêncio tão profundo que, em vez de eu contemplar a cidade me contemplou. Passeou pelos meus becos mais estreitos, pelas minhas vielas mais escuras, e a cidade passou a me conhecer e me tê-la como uma coisa sua. Isso é uma cidadania de espírito que Maceió me deu. E que quando eu fui embora de Maceió para o Rio de Janeiro, depois de 10 anos de uma trajetória legal aqui em Maceió, eu sempre soube que em Maceió tem uma cachorra braba na sua fronteira, que já conhece o meu cheiro. E eu podia voltar quando eu quisesse. Então, então eu me sinto tão alagoano como aquele pé de pau da Praça Aguinaldo Raiol. Que o pessoal diz, Praça não é Aguinaldo Raiol, é Raiol. Eu digo, me diga um Raiol que não seja Aguinaldo, que aí eu tudo bem. Mas eu ficava ali, então uma algaroba veio de outro canto, que nem é uma planta autóctone. Mas eu estou dizendo, eu sou tão alagoano quanto ela. Eu me sinto, porque eu tenho cidadania, outras cidades me deram cidadania. Tem cidade é como mulheres, assim também, sabe? Umas são a sua mãe, a outra é a mulher amada, outras é uma amizade fria que dá para se roer. Então, assim, cada cidade tem um tipo. E essa cidade, é como eu digo, tem uma cachorra braba nos seus limites que já conhece o meu cheiro. Eu chego à vontade e sempre bem recebido. Né? Mas eu disse aqui numa coisa, e até foi polêmico, porque eu sou um pernambucano que nasci na Paraíba. Eita! Eu nasci, apesar de pai pernambucano, avô pernambucano, tataravô e os avós deles, eu nasci na Paraíba e depois voltei para Pernambuco. Meu pai volta para Pernambuco. E fica difícil eu chegar a dizer, eu sou tão paraibano quanto o italiano Ítalo Calvino nasceu em Santiago de Cuba. Né? Então, o Recife, para mim, ela é não só a minha mãe, a cidade que eu tenho aquela identidade, mas outras cidades, como São Luís. Mas ficou lá até quanto tempo, assim? Eu fiquei a minha juventude toda... Todinha em Recife? Não, a juventude, tudo na minha vida foi muito rápido, assim, Paulo. Eu de repente, descubro o mundo, vamos dizer, eu saio da adolescência, praticamente, para trabalhar num banco, porque eu vou trabalhar num banco como office boy, porque as pessoas entravam no concurso como office boy para 2 anos depois serem escriturários. Era um programa que existia. Eu nem cheguei lá, porque logo depois eu comecei lá, trabalhando no banco, eu comecei a ir para o grupo de teatro do banco. Lá eu me torno ator revelação. Era um diretor de teatro muito importante que fazia a direção lá, o Lúcio Lombardi, e eu trabalhei em algumas peças interessantes e tal. Logo depois, eu acabo fazendo um movimento cultural, começo a exibir filmes, um trabalho cineclubista de exibir filmes junto com outras pessoas num grupo, que fazia sessões sábados de manhã nos cinemas. Isso tudo acontecendo, veja só, em poucos anos. Aí, de repente, eu me vejo fazendo um trabalho contra a invasão cultural das discotecas. Eu gostava de jazz, eu gostava de várias coisas, agora eu detestava a discoteca. E via como aquilo estava tomando o espaço da música popular brasileira, do forró, de Luiz Gonzaga, de tudo. Aí esse colega meu disse, vamos botar um forró chamado Cheiro do Povo. A gente fez isso como uma forma de dizer, mais vale acender uma vela que amaldiçoar a escuridão. A gente fazia panfleto na porta das discotecas. Isso não adiantava nada. A gente fez um forró que virou a maior casa de shows do Recife e de Olinda.
lá em Olinda, no Atlético Clube Olindense. A gente foi responsável direto pelo sucesso aqui no Nordeste, os primeiros shows de Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, sabe? A gente botar de volta o Dominguinhos, Luiz Gonzaga. Quando a gente foi pedir a Luiz Gonzaga para fazer um show, para ele ajudar a gente, que a gente tinha essa ideia, ele disse, menino, eu vou ajudar vocês, mas nem eles querem tocar na rádio. Arranja outra coisa, porque senão vocês vão ter prejuízo. Então, assim, você veja que isso daí foi em 2 anos. Eu saí do banco para o show business. Também larguei o teatro. Eu já estava militando no ciclo do PCB. É quando vem Gregório Bezerra, voltando da União Soviética. É quando ele e Prestes são expulsos do Partido Comunista por não aceitar, como o partido queria, uma constituinte debaixo de uma ditadura militar. Queria a legalidade do partido de qualquer jeito, e essa não era o entendimento de Luiz Carlos Prestes nem do camarada Gregório. Então Gregório, o maior líder comunista da América Latina, de repente estava muito próximo dele, estava tudo quanto... E de repente chega no momento que a gente rompe a sociedade nessa casa de shows que estava dando muito certo, e eu vou para Natal, no Rio Grande do Norte, abrir outra casa de shows com os companheiros, com os dois que estavam ao meu lado, que fomos, que eram potiguares. Então lá a gente abre a Casa da MPB, que foi uma casa maior ainda do que estava lá. E a gente pôde trazer muita gente importante, Luiz Gonzaga de novo, o Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro almoçava comigo, assim, contando as desventuras amorosas, tudo quanto é coisa. Então, você imagina isso aí acontecer na vida de uma pessoa. Dos 17 aos 21 anos eu já era pai. Entendeu? Dos 17 dos 16 aos 18 aconteceram muitas coisas. Um trabalho com cinema, um trabalho com teatro, um trabalho com o show business. Aí entrar na política. Eu estava no Congresso da Uni de 79, né? Aquele Congresso da Uni que foi o primeiro congresso ainda Uni proscrita. Então, era muita coisa, muita experiência acontecendo de uma vez. E eu recebi incumbência, inclusive, do Gregório Bezerra, de procurar os comunistas antigos para rearticular. Então, são muitas histórias que eu fui parar no Rio Grande do Norte, lá eu tive filho, eu tenho uma filha, eu tenho um neto de 21 anos lá no Rio Grande do Norte. Né? Aqui eu tenho um filho. Como é? Ah, sim. Eita, diz que você daqui a pouco dorme na rede, que é de Natal. Diga que venha mais um pouquinho mais para cá. Fique menos relaxado. Agora, quando começou a falar de Natal, em Nordeste, ele já pensou numa rede, ali na beira da praia. Mais tranquilo, mais tranquilo. Mas é assim, eu estou dizendo, porque essa entrevista é assim, anárquica, porque ela começa, você está falando com uma pessoa que é anárquica. Que teve uma vida muito complexa. Assim, as coisas aconteceram na minha vida aos borbotões, era absurdo. Então, a efervescência do cultural do Recife naquela época, né? A teologia da libertação, as passeatas, a resistência à ditadura militar, aí, o cineclubismo, o cinema, a forma como aquilo estava aparecendo, o teatro, para mim, teve uma importância muito grande. Então, aquela que na minha formação agora, depois fui para o Rio Grande do Norte, então teve um trabalho lá, fui presidir um cineclube, que era um cineclube que tinha a minha idade. O cineclube era uma instituição altamente importante lá. E dali eu começo sempre com uma ligação muito grande com São Paulo, Rio de Janeiro. Eu chego à direção do Movimento Nacional Cineclubista, né? E começa a ter todo um trânsito em lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, depois uma grande presença lá em São Luís do Maranhão, né? Durante muito tempo no Festival de Cinema de lá, ou seja, durante de 86 a 2000, acho que eu fui umas 18 vezes aos festivais. Mas para a gente voltar um pouco e a gente localizar aquela parte família, como diz, vocês eram em quantos? Assim, seu pai, eu tenho 8 irmãos. Que fazia o seu pai, que fazia sua mãe? O meu pai era um cantor de rádio, era artista plástico, e o trocado para garantia ele era representante comercial, essas coisas e tal. Essa era uma família de classe média, decadente, uma família de classe média que está decadente, que acabava, que tinha um certo padrão intelectual, da facilidade de ter livros, de ter uma série de coisas, toda aquela coisa, mas já sem grana para comprar um monte de coisa. Assim, uma família de classe média empobrecida, como diria. Mas assim, meu pai era um cara que lia muito, era um cara que era um artista também, era um cara de uma sensibilidade enorme, né?
Eu era o terceiro filho, né? A minha mãe teve filho até os 40 e tantos anos, até 42 Sua mãe anos. é... A minha mãe era técnica de contabilidade, que passou como as mulheres naquela época, até as atrizes e cantoras, quando casavam, né? Deixavam elas passavam a ser a mãe da família, né? Aquela coisa. Então, esse berço foi importante, né? O meu pai foi um cara muito importante para mim, pela sensibilidade dele, e eu fui um menino muito inquieto, eu fui um cara que eu lia muito, eu era um cara que era até assim, fora eu não conseguia ter muita amizade com gente da minha idade. Então, eu já lia muito, eu já tinha uma coisa assim, espiritualidade, eu já tinha lido muita coisa, eu tinha uma grande identidade com essa coisa do Extremo Oriente, a ciência do yoga, essas coisas todas. Eu deixei de comer carne por motivos mais ou menos, digamos, espiritualistas, religiosos, com 12 anos de idade, né? Então eu tinha uma determinação muito grande e tal. E o cinema fazendo sempre parte da minha vida como uma coisa que era importante para... Eu ia para os filmes, quando jovem, quando adolescente, a janela do ônibus elétrico no Recife, a janela já era um cinema. Eu já via como cinema, ia passando ali as imagens e aquela coisa como quadrada, né, a janela, eu ficava vendo como cinema. E quando eu ia para o cinema, eu assisti uma vez um filme que foi tão forte a experiência do filme, o filme saiu rebobinando na minha mente que eu percorria cego os 3 quilômetros que tinha até a minha casa, do centro da cidade para a minha casa. Então, a vivência no cinema, no teatro, lendo os livros, eu li praticamente toda a obra de Hermann Hesse, de André Gide, que eram os caras que eu tinha uma coisa, que eu lia bastante. Então, isso foi formando, né? A música popular brasileira sempre foi muito importante. Chico Buarque, do Lobo, esse pessoal, os grandes compositores, que isso fez uma coisa na minha vida que fez uma grande diferença, né? Então, quando eu cheguei, muito jovem, eu fui um cara que foi pai aos 21 anos, né? Um cara que foi construindo uma carreira ligada ao cinema, primeiro como cineclubista, depois dando aula como professor de cinema, eu dava aula, as pessoas faziam oficinas e tal. Então, depois como dirigente de instituições como o Conselho Nacional de Cineclubes, a militância nacional, que eu comecei também muito cedo. Então, por isso que eu disse, é um desafio quando chegar no programa desse, assim, Tudinho. Falar o que é as coisas, porque é multifacetária mesmo. E muita entendeu? Coisa, né? Muita coisa em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo. Hoje uma vida fértil, né? Hoje eu tenho 62 anos, né? Então, foi uma trajetória onde eu tenho ligações com várias cidades. Eu estou aqui, mas eu tenho muitos amigos, eu tenho trabalhos no Rio de Janeiro, São Paulo, como eu vi, eu trouxe aí a imagem aí do livro que eu acabei que é o Cineclubismo, Organização e Funcionamento, que eu tive que fazer. Eu estava agora... Por que eu estava fazendo... Eu posso falar isso agora ou você quer fazer algumas perguntas? Não, vai lá. Aqui não, como militante cineclubista, como eu fui durante a minha vida, e o movimento cineclubista é um movimento muito importante, porque é aquele que representa o público, o organizado, né? Uma relação que se dá com o cinema quando as pessoas resolvem se juntar para ver filmes de forma... tem uma relação diferente, não pelo dinheiro, assim, não é uma experiência sem fins lucrativos, de caráter educativo, né? Então de paixão, né? Porque gosta. Isso, e organizada democraticamente, isso caracteriza o cineclube. Então, esse trabalho, nacionalmente, foi um trabalho que pôde resistir, inclusive, foi muito importante na resistência à ditadura, porque era um espaço de opinião, né? Espaço de consciência crítica. E hoje... Quando mais um momento que se reorganiza, que volta a possibilidade de políticas públicas, como houve no passado recente, e volta essa possibilidade, chegou um momento que veio a Lei Paulo Gustavo e foi reservado para cada município do Brasil a possibilidade de ter R$10 mil para gastar só com cineclube ou sala de cinema. Como quase nenhum tem sala de cinema nesse Brasil de 5. Só que também só pode ser gasto com isso, e a maior parte dos dirigentes municipais e os próprios munícipes não sabiam o que era cineclube. Aí eu resolvi escrever o livro, que era... Recente agora, recente agora, recentemente. Vamos aproveitar, vamos passar uma sessão de fotos aí. Sim. Né? Algumas estão fora de tempo e tal, mas a gente já dá um panorama disso que a gente conversou até agora. Vamos lá pedir ao nosso
nosso querido o querido diretor aí para passar aí, o nosso Arthur. Arthur, vamos às fotos. Olha, essa já começou começando. Volta um pouquinho essa aí, que essa aí é... Depois a gente vai ter... Arthur, volta aquela... Isso. Se detém um pouco nela aí. Aí é um monstro sagrado da televisão brasileira, do teatro brasileiro, Antônio Abujamra. Como foi esse momento aí com o Abujamra? Olha, nesse momento eu fui fazer em São Paulo uma mostra de paulista de cinema nordestino e eu fui fazer exibições itinerantes em toda a grande São Paulo, né, onde eram redutos nordestinos, eu exibindo filme e filmes com temática nordestina, curta-metragem de vários nordestinos, com projetor de cinema, aquela coisa toda exibindo. E nessa oportunidade que estava lá, chega a Abujamra e me chama para o programa para fazer uma entrevista. Eu tinha uma militância, né? Nós estávamos organizando, como eu era na época vice-presidente da ABD do Brasil e era ao mesmo tempo vice-presidente do Conselho Nacional de Cineclubes. Então eu era um militante que estava trabalhando para que tivesse políticas públicas no Brasil e que tivesse que o Nordeste tivesse também, que pudéssemos ter um audiovisual plural no Brasil. Aí ele me chama e começa a fazer perguntas provocadoras. Olha que maravilha. Né? Vamos ver, inclusive, Arthur, vamos ver se a gente consegue botar já um pouquinho para a gente se deliciar, né, e ter a memória de novo desse grande programa do Abujamra que chamava-se Provocações. Provocações. Né? Era maravilhoso, levava gente de alto quilate, inclusive levou você, né, para o programa. Vamos ver se a gente consegue interromper um pouco as fotos e a gente colocar um pouco dessa entrevista, né, com o Abujamra. Será que a gente consegue, Arthur? Vamos ver aí, nosso diretor. Preguei essa peça em você agora. Olha aí. Às vezes, a tua solução não acaba sendo mais atraente para o público do que os próprios curtas exibidos? O simples fato de armar a rede e dizer que vou fazer isso já é uma atração, as pessoas já sentem aquilo como uma coisa interessante, uma performance. Mas é muito importante o que a gente exibe. E eu gosto muito de exibir filmes, eu gosto de fazer uma exibição, os nossos amigos da ABD de todo o país, que estamos presentes hoje em 27 estados do Brasil, eles me cedem filmes para fazer exibição e eu procuro fazer uma amostra eclética. Não no caso dessa nordestina, eu fiz uma amostra eclética dentro da condição nordestina. Mas assim, eu procuro uma amostra que eu mostro um filme sobre mim, que é a cara de Minas Gerais e de sua cultura. De repente mostra um filme altamente urbano, que poderia ser em qualquer lugar do mundo, mas foi em Recife. A conclusão é que é importante. Foi no Recife que aconteceu, outro que acontece no Maranhão. Então, exibir exatamente essa diversidade. Acho que eu estou falando porque o que é o cinema? Se não uma multiplicidade de olhares, de percepções do universo cultural. Mais uma definição de cinema que já tem 4.700. Se você pegar um APT e sair atirando, é no Maravilha. máximo 3 de tiro, você pode derrubar 13 pessoas. Maravilha, pode mas tirar. com um microfone, se você tiver um diálogo sério. Maravilha, maravilha. Aqui o Abujamra era uma figura provocadora mesmo, né? Aquele jeito dele fazer o programa, assim... eu tenho outro programa de arte que eu já levei lá, o Alagoas Arte e Cultura. Eu gosto muito desse estilo dele. Nada na cabeça, ele entrava, as pessoas diziam, sem nada, ele ia ali na hora fazendo as provocações dele, né? Muito inteligente, né? A família toda, os filhos. Ah, sim, o André. Né? O André chegou até a trilha sonora do Juvenal, tem uma música do André. Isso. Vamos continuar nas fotos agora, continuar um pouco nas fotos. Né? Vai ir passando as fotos, pode passar mais, olha aí. Isso aí é uma apresentação no meu projeto o Acenda uma Vela e o Cine Jangada, que era um em Recife e outro aqui, né? E que aqui é muito conhecido aqui na cidade, que nós fizemos várias edições pela Ideário, né? A ONG que nós... Projetando em velas de jangada. E usando a jangada como tela, né? A vela como tela, a jangada como palco. O melhor cinema do Brasil, eu dizia. Pode passar as fotos. Por que eu dizia que era o melhor cinema do Brasil? Olha das velas, né? Era o melhor cinema do Brasil. Meu filho, quando era adolescente, hoje ele é um... E a Regina, sua esposa, E a né? Regina, isso é uma foto de 2006. Né? Hoje meu filho é pai de uma menina, já é doutor. Né? E aí é a exibição aí
a exibição na Ponta Verde com mais de 1.000 pessoas aí no encerramento do Acenda uma Vela. Acredito que isso aí foi o último, de 2013. Né? Aí eu passei a fazer em Pernambuco Cine Jangada. Olha que maravilha. Então, assim, eu usava a tela, né, a vela como tela, a jangada como palco, fazia as apresentações. Eu dizia, é o melhor cinema do Brasil, porque o piso é de areia branca, o teto, o céu estrelado, e na jangada parada, a imagem em movimento. Né? Regina, sua Aí, sempre companheira. A minha grande companheira Regina, que foi um dos motivos por eu ter ficado em Alagoas, né? É. Conheço a Regina e a gente se casa, e ela, junto com ela, a gente foi fundador da Ideário, que foi uma ONG que teve um trabalho aqui muito profícuo aqui, porque não só foi eu e ela, mas teve vários colaboradores, como a Liz, Natasca, teve outras pessoas que chegaram junto, parcerias importantes aqui na cidade, de uma forma geral, né? com universidades, secretarias, inclusive você, como secretário, também foi parceiro da Ideário, outros secretários de cultura. Verdade. Isso aí é uma lente de Isso quê? aí é uma lente objetiva de um projetor 16mm. Eita, foi usado muito no cineclubismo, né? Usava muito na época, era o a único que se bitola. usa, Né? né? Era a 16 bitola que milímetros. se usava porque ela decaiu, deixou de ser usada quando o Matic apareceu e a televisão deixa de usar o 16mm. A televisão usou, né? Chegou a usar. Aí usava, aí até depois do Matic ela não vem, então aí não Aí não você pôde já mais é em continuar. campo aí. Aqui filmando. é um filme Calabar, é as filmagens de Calabar, né? Lá em Porto Calvo, né? Que foi filmado em Porto Calvo, Recife, foi até o Rio Depois Grande a do gente Norte. vai ver um pedacinho de Calabar. Vamos lá. Aí são as imagens. Pra frente, Arthur. O que é que a gente tem mais aí? A Regina mais ainda. a Regina, né? Que foi muito importante. Todo o trabalho que a gente fez na A ONG. Né? exibição de rua aí também, né? Aí é na Grota do Arroz, exibindo também. A gente Nos tinha muros, consciência né? de que o cinema tinha que interagir, a gente tinha que fazer cineclubes nos bairros, formar cineclubes, dar chance que as pessoas tivessem Olha, 16mm aí, linda. É um projetor, esse é um Bauer, é um projetor alemão. Lindo, lindo. E a câmara de filmar, como era? Era grande também? Como Não, era? tinha, por exemplo, quando eu filmei São Luís de Caleidoscópio, 16. era numa câmera grande, uma câmera de jornalismo daquelas, de 35, eu filmei em 35, né? Não, estou dizendo, a câmara que filmava para 16. Tinha vários tamanhos. Tinha uma maior, tinha a Bolex, que era a Payard, né? Que é da Bolex, que às vezes até a Manivela existia, né, que se fazia filmes. Aí você está com um peixinho. Tô com o amigo Peixe, isso aí era lá em Marechal. Temos mais Deodoro. fotos ainda, viu? Temos as filme- fotos do pai do. Pífanos e Pifeiros, né? Que é um filme. Já foi? Não, foi não. As fotos antigas, Arthur. Deixa eu ver aí se a gente consegue, que é uma foto muito bonita do casal, do pai e da mãe do hermano, que está por aí. Conseguiu achar, Arthur? Pronto, essa aí, olha que foto maravilhosa. Quer dizer, o meu pai, que era um cantor de rádio, era toda assim metida galã, era essas coisas, que era um cantor de rádio, depois artista plástico, sempre Rapaz, tava que pintando. casal bonito. E a minha mãe, que é de fato uma das mulheres mais bonitas que já existiu, que ainda existe, ainda está bem velhinha, mas é assim, então era um casal muito interessante e eles foram tudo para mim, foram muito importantes. Tem uma foto também do livro, Arthur. Tá aí, a gente botou do livro que o Hermano lançou. Eu te mandei aí, veja lá. Isso, olha aí. Pois é. E esse livro foi, então, a forma da gente fazer com que as pessoas soubessem o que era o cineclubismo. Inclusive, eu disponibilizei gratuitamente isso daí, né, esse livro pela internet, mas também está sendo vendido no Prime, na Amazon. Então, assim, é uma forma de dizer às pessoas que conhecessem o cineclubismo como forma de organizar onde não se tem cinema. Então, num país onde você não tem quase sala de cinema nos municípios todo do Brasil, é uma extraordinária oportunidade de ler esse livro e participar da Lei Paulo Gustavo, dos editais, e formar cineclubes onde não tem, porque há recursos para isso. É só se entrar em contato com a prefeitura de cada lugar, porque cada uma vai ter direito a isso. Né? Aí por isso que eu fiz com esse livro, parceria inclusive com a Regina e com o Carlos Seabra, que é um militante, um companheiro que há 40 anos, eu tenho amizade com ele, um português radicado no Brasil, que é do movimento cineclubista, um quadro importante. E eles dois me ajudaram nesse livro, porque era um livro que eu tinha escrito em 2005, então eu precisava mais do que uma mera atualização.
precisava escrever um livro que fosse mais completo e teve a contribuição da Regina e do Carlos Seabra, que foram alçados a coautores. Foi lançado na Bienal ou não? Não, foi em São Paulo agora. Ah, certo. A Regina, inclusive, lançou também um livro sobre como elaborar projetos culturais. Sim, ela é que nesse momento, danada nisso. É uma coisa importantíssima para quem, no momento que novos editais públicos estão surgindo, né? Que são muitos editais lançados aí pelo Ministério da Cultura e tal, então foi oportunamente a Regina lançou agora, semana passada em São Paulo, um livro Como Elaborar Projetos Culturais. Bom, agora a gente vai falar um pouco do cineasta mesmo, mergulhar na tua obra um pouquinho. Sim. Então, nada melhor para entrar na obra do que a gente ver um pedaço de alguns filmes, né? E depois eu vou pedir para o Arthur agora rodar um a um e a gente faz um comentáriozinho depois em cima de cada filme, a circunstância em que ele foi rodado e tal e tal. Tranquilo. Arthur, vamos pro primeiro aqui, vamos botar qual aí? Puxa aí um. Vestido para Ler. Vestido para Ler. Vamos botar aí, depois a gente comenta sobre ele. Olha, hoje eu estou muito ocupada, eu não vou ter tempo para nada. Vá logo tomar seu café e vem me ajudar no serviço de casa. E não me faça raiva. Ô, mãe. Que foi, Lia? E o meu vestido? A senhora prometeu que ia fazer minha roupa. Não tive tempo de fazer. Não vai ter roupa nova e pronto. Lasca. Todo mundo nessa massagueira tem roupa nova pra festa. Menos eu, que sou filha da costureira. Por que tu tanto resmunga aí, hein, Lia? Nada não. Lia, vá procurar uma roupa qualquer pra você vestir hoje. Vá. Mas é nada, mãe. Não vou usar roupa velha, não. Perceba que tonalidade incrível de rubi. São 5 rubis ovais que totalizam 1,5 kg, uma estrutura larga e 1 kg. Ô, mãe! Rubis da Já que a senhora não quer fazer meu vestido, eu posso ir na lojinha da Dona Cida, pegar um e depois a senhora paga? Essa foi boa. Depois você paga, né, Lia? Vê se cria juízo, menina. E deixa de invenção. Eu tenho lá condições de comprar roupa fiado. E você hoje não me fale mais em roupa, pelo amor de Deus. Maravilha. Como é que foi? Eu estou te apresentando como um documentarista, mas logo o primeiro da fila a gente pega uma ficção. Eu estou dizendo, eu até estou assim, achando, eu estou gostando desse programa meio anárquico, meio assim, começando pelo fim, essas coisas todas. O começo pelo fim, o fim pelo começo. De fato. Mas conta isso aí um pouco. Eu vi ali atores importantes nossos. Nós temos aí essas queridas, aí a Anne Oliva, a Diva. Né? Nós temos a Fabrícia Avelino, né? que era atriz estreante na época, uma criança, esse é de 2010, esse filme, que foi um projeto que a Regina tinha um livro chamado Um Vestido para Lia. A história é a história de uma menina que queria ter um vestido para a festa da padroeira. O único problema é que ela era filha da costureira, que ou ela fazia o vestido para os outros, para botar comida na mesa, ou fazia o vestido da filha. Né? Ela não tinha como fazer e a menina fica comendo o juízo da mãe para ter esse é o drama, essa é a grande expectativa do filme. Né? Então, foi rodada onde, irmão? Foi rodada na Massagueira. Então, maravilha. Todo rodado da Massagueira e tal, e foi um filme de ficção, foi a primeira direção, eu nunca tinha dirigido ficção, e disse, tem que empurrar, vamos lá, passou, conseguiu aprovar, e a Regina, que nunca tinha dirigido, vem comigo como diretora também, quando disse, não, vamos, a gente dirige juntos, vamos lá, e eu fui o diretor, a Regina, é um roteiro da Regina, que eu também ajudei a gente a adaptar para o cinema, e ganhou alguns prêmios esse roteiro aí, em alguns filmes, foi até Londres esse filme, inclusive. Foi bem assim recebido esse filme, foi para a TV pública brasileira, né? que era um curta criança. Vamos para o próximo aí. Vamos lá, vamos ver qual é agora. Surpresa até para a gente aqui agora, vamos ver. Olha.
Esse é qual? Esse é Lá Vem o Juvenal, que é o, Pronto, vamos ver, Lá Vem o famoso Juvenal. jockey. Atenção, atenção. Foi dada a partida para o Grande Prêmio Brasil 1987. Para o Grande Prêmio Brasil 1990. Flying vai vencer o Brasil 79, o Aporé. Enfrenta os nossos, mantém dois. Assim como a seleção brasileira de futebol, ele é pentacampeão. Ele levantou a taça com a Aporé em 1979, Gourmet em 1982, Grimaldi 1986, Bowling 1987 e Flying Finn 1990. Com mais de 4.000 vitórias na Gávea, 6 estatísticas e 2 temporadas de grande sucesso em Cidade Jardim, Juvenal foi um caso à parte na história do esporte. Chamado de gênio, Garrincha do Turf, mestre e outras denominações, encantou o público turfista nesta carreira vitoriosa. Existem 2 jockeys que marcaram muito em seus países. Irineu Leguizamo na Argentina e Juvenal Machado da Silva no Brasil. Lá vem o Juvenal. Maravilha, maravilha, maravilha. Então agora, esse cara é sensacional, né? Assim, meu pai falava muito nele, assim, as pessoas mais antigas. Eu nunca fui um acompanhador de corrida de cavalos, né? Nem um apostador, né? Mas meu pai falava muito do Juvenal, que era alagoano, meu pai sabia disso. Conta um pouco assim, esse encontro com o Juvenal. Onde ele está hoje? Está em Delmiro, né? Está em Delmiro Gouveia. Quando eu conheci, essa é uma iniciativa da Fundação Delmiro Gouveia, o Edivaldo Nascimento, que na época era inclusive vereador, né, pelo PCdoB na cidade, e era dirigente dessa fundação, um dos dirigentes dessa fundação, e foi quem produziu, foi o produtor executivo dessa, ele me chamou a dirigir, a gente fez um roteiro, e eu fui conhecer o Juvenal. Aí chego, vejo aquele rapaz, aquela pessoa ali, saindo dentro dos estábulos ali, daquela coisa, esse é o Juvenal, aquela pessoa simples, aquela... Depois eu no Rio de Janeiro vou andar com o Juvenal no Rio de Janeiro. Quando eu ando com o Juvenal no Rio de Janeiro, passava o carro bacana, assim, o carro bacana no carro importado. Tá vendo o Juvenal? De repente passava os garis no carro do lixo também. Juvenal, lá vem o Juvenal. Era assim, absolutamente, você não andava com ele na cidade. Era uma celebridade absoluta. E de repente o filme mostra isso, a gente anda com ele no mercado lá de Delmiro Gouveia, ninguém sabe quem é ele. Lá no mercado. Então assim, aí diz, pô, o cara que teve convite para... O cara tinha programas de televisão, tem trechos. Ganhou aí o Grande Prêmio Brasileiro quantas vezes? Ele ganhou, foi o único a ser pentacampeão. Por exemplo, o cara que chegou mais longe tem 3. O cara que ele foi o número 1 do mundo. O cara foi número 1 do mundo, ele só ganhou 3. Então, um Grande Prêmio Brasil é muito difícil de ganhar, porque é uma conjuntura de você ser o melhor naquele momento, ter o melhor cavalo e saber usar o melhor cavalo. Então era um cara genial, era considerado um gênio, né? Como eu disse, o Chico Anísio disse, é o Garrincha do Turf, né? Ele disse que era o cara que era assim, ele fazia coisas absolutamente inimagináveis. Pra você ter uma ideia, o cara pegava um cavalo que ele quase perde para um cavalo, porque ele chegou, viu que o cavalo estava ganhando, passando por ele, aí ele teve um estalo na cabeça dele, ele percebeu aquilo, aí trocou de mão, sabe? Isso assim, num átimo de segundo, o cara troca o chicote de mão e bate no lado do cavalo que ele nunca batia. Aí o cavalo, que estava acostumado já a apanhar daquele lado, quando sentiu aqui desse outro lado, o cavalo disparou. E ele conseguiu terminar e ganhar. No outro ano, ele pega esse cavalo, que perdeu, e vai correr com esse cavalo que perdeu. Ele entendeu o timing do cavalo. Então é aquela cena que ele começa por trás de mais de 20 cavalos, e quando dobra a curva, ele vai começando a ultrapassar tudinho. Ele entendeu e chega com meia cabeça na frente. Ele entende que o cavalo era diferente, que o cavalo tinha um pique, um tiro curto. Então ele deixa os cavalos irem na frente, então é um gênio, não era uma pessoa normal. E esse cara hoje, você disse que recebeu várias propostas e ele disse como Não, ele já tinha na época recebido várias propostas para ser treinador. Era um cara que lá era muito... Ele era... Nos programas de televisão chamavam ele. Era um cara pegou que um dinheirinho, Juvenal. Era, sim, ganhou dinheiro. Aí comprou umas fazendinhas lá na região dele, Delmiro Gouveia, isso o filme mostra. E ele
E ele passou ele disse, rapaz, você nunca quis. Eu disse, rapaz, o meu sonho era um dia ir embora daqui para voltar. Voltar, não como eu estava aqui, pobre e tudo, mas eu tenho as minhas fazendinhas, aqui eu faço isso, eu tenho essas terras aqui, gosto da minha vida assim. Então esse era o meu sonho, eu estou muito bem, eu não preciso de nada mais. Então aí mostro a sala dos troféus dele. Quero dizer, inclusive, para você, telespectador, que esses filmes todos, você pode botar lá, vem o Juvenal, Hermano Figueiredo, aí vai aparecer isso na internet que já está disponibilizado. Qualquer desses filmes meus, você bota o nome e bota Hermano Figueiredo. Aí você vai lá e vai assistir cada um desses. E a gente quer dizer aqui, o Fragoso anunciou que, e você já deixou, que, né, já permitiu, já autorizou, para que a gente, no futuro aqui próximo, a gente volte com o Cine Alagoas e coloque a tua obra aí todinha para ser vista. Eu acabei de dizer aqui para vocês que está à disposição para que vocês exibam esses filmes. O importante é que as pessoas vejam mesmo esses filmes, inclusive conclamam até outros companheiros aqui que já tem o seu filme, que já foi, que não é pelo fato de ele ser exibido aqui na TV Assembleia que ele não pode ser vendido para uma outra TV e tudo. É uma TV pública e tal, não tem recurso para comprar. Então é bom você poder compartilhar com o público a sua obra e tal. Muitos filmes desses meus foram feitos com dinheiro público. Então, nada melhor hoje do que eu poder, já que é público o dinheiro que eu produzi, eu poder também, né, retornar isso para o público. Né? Não é? Que bom. Vamos outro aí. Tá bom esse negócio aqui. Cinema, o papo hoje é cinema. Vamos lá. Mas de uma cidade que se formou em torno qual? de uma feira. Esse aí é a última feira. De Arapiraca. Todas as segundas-feiras, certo como era o nascer do sol, eram também os ruídos de marteladas, o trote de mulas com suas cargas rangentes, o burburinho de vozes acordando mais cedo os moradores das ruas do centro. Dezenas, centenas de rostos anônimos, desconhecidos e ao mesmo tempo familiares. Gente de Arapiraca, gente de Palmeira, de Lagoa da Canoa, de Limoeiro de Nadia, gente da cidade e gente do sítio, gente de perto e gente de longe, gente que cresceu frequentando a feira, gente que eu via um pouco mais velha a cada segunda-feira, o cheiro verde do coentro fresquinho ainda molhado de orvalho, o cheiro forte do fumo, o cheiro azedo da maçapuba, todos os cheiros e fedores da feira. O desarrumar das cargas para arrumar as bancas. Um caos buscando organizar-se. Era como música. Maravilha, maravilha. A Feira de Arapiraca foi considerada há muito tempo aqui como a Feira de Caruaru, nossa. Né? Era uma feira enorme. Uma feira muito grande. E mudou de uma... Como foi esse processo? Assim? Justamente. O que é que representou? Eu acho que o filme deve tratar disso. O que é que representou para as pessoas? Eu nem conhecia ainda, a bem dizer, a Feira de Arapiraca, mas a Regina é de Arapiraca, né? Quer dizer, ela nasceu em Taquarana, mas ela criou-se em Arapiraca e depois foi para o Recife e tal, mas ela é uma pessoa de Arapiraca. A afinada minha sogra, a mãe dela, Dona Laura, disse, olha, vão acabar a Feira de Arapiraca. Eu soube isso numa quinta-feira, a feira era na segunda. Eu disse, como é que é? Não, vão acabar a feira agora, a feira tinha 21 ruas, ia passar a ter somente 7. Eram os lojistas de lá que enriqueceram, né, na feira, com o movimento da feira. A cidade nasceu em torno da feira, não foi uma feira que caiu na cidade, foi a cidade uma feira que originou a cidade. E, de repente, eles resolveram fazer uma higienização do centro, de querer botar uma modernagem, uma modernização assim. Então, resolveram acabar a feira, aquela que era feira enorme, e reduzi-la no tamanho e tudo. Então, eu, sabendo disso, tento organizar, pedi a TV educativa, aqui, a TV educativa, aqui para equipamentos e tal, aí ficou-se mais ou menos certo. Aí no dia, não deu chabu. Não pôde ir, eu já estava na estrada.
Eu já estava na estrada no domingo para chegar lá. Foi quando eu, de repente, sou socorrido por uma produtora daqui, que eu ligo para o produtor e disse, eu ainda tenho crédito aí? Disse, tem. Está devendo pouco, você tem crédito. Aí eu disse, eu queria uma equipe, pelo menos mande um motorista, que seja um motorista e que segure as coisas, e um câmera. Aí eles chegaram à noite lá e 4 horas da manhã eu estava filmando, passamos o dia filmando. E depois aí eu vou para São Paulo para pegar uma entrevista do Hermeto Pascoal. Então o filme começa em São Paulo, na verdade, porque esse é um trecho apenas. E mostrando isso, o último dia de feira, o desabafo dos comerciantes, a forma como o sentimento deles, inclusive esse texto que eu fiz na hora, esse texto, eu tinha as imagens, eu esperando o Hermeto, eu tinha a imagem quando o Hermeto sai e resolvo fazer uma montagem alternando a minha espera pelo Hermeto até a saída dele com imagens da feira. E no meio disso achei que faltava alguma coisa. Então, ali na Ilha de Edição Fria, eu criei um texto poético como se eu fora um arapiraquense. E eu faço um texto poético sobre a feira. E esse texto eu também divido no filme em vários momentos. É aquele momento que passou ali, eu faço a locução do texto. Você vê que eu coloco uma câmera lenta e tiro o som completamente do ruído das coisas, que é para acentuar o vazio, a tristeza, aquela coisa melancólica, né? Então é aquele último dia de feira que acontecia, então foi eu faço a interpretação como se eu fosse um arapiraquense, que sempre viu aquela feira. E esse filme também circulou o Brasil, circulou a televisão pública brasileira, foi para alguns festivais. E foi muito interessante. E hoje é um documento dessa feira, que não é mais aquela feira, né? Um documento de alguns personagens que já não existem mais, mas que foram muito importantes. Então é um filme que eu gosto, até do aspecto formal, eu gosto desse filme. Muito bem. Vamos outro? Temos mais aí ainda. Olha. Cadê? Ok. Isso é Maranhão? A gente vê pelo reggae, né? Como eles gostam de reggae. O Bumba Meu Boi, né? Principalmente. E o Bumba Meu Boi, né? Mas reggae eles gostam. Cara. Também, mas Por que não é só isso. É Jamaica, ali Olha, assim, ali é simples, né? São Luís é o povo mais plural que eu vi no Brasil. Você veja, uma manifestação chamada Bumba Meu Boi é o São João da maior diversidade. Lá no São João não tem forró. Tem até uma quadrilha ali, outra lá, mas assim, São João de lá tem uma diversidade de ritmos, é uma coisa impressionante. Então você tem só o Bumba Meu Boi, um desses ritmos, ele tem pelo menos 6 grandes sotaques. O sotaque da ilha de São Luís, que é com matracas que batem mais rápido, tem o sotaque de matraca da Baixada Maranhense, que é matracas maiores e que batem mais de uma forma mais compassada. Você tem nas comunidades afro, você tem o sotaque de zabumba, que é mais sincopado como um samba. Você tem o sotaque de orquestra, que é no interior do Maranhão, que parece aquelas músicas do norte de Portugal, aquelas coisas todas, que é muito contagiante também o ritmo e tal. Então, tem o de Costa de Mão, de Cururupu, que é a 4 horas de São Luís, assim, onde o mar já é azul, que o mar de São Luís não é azul. Né? Não, Então, assim, tem o de Costa de Mão, que é um tambor que bate com as costas da mão, que é da região do Cururupu. Então, são vários sotaques, cada um desses. Por exemplo, o sotaque da ilha tem uns 200 bois de sotaque da ilha, sei lá. Sei que, assim, tem grandes batalhões, como se chama, né? O boi de Maracanã, o boi de Guaíba, o boi da Maioba. Então, você sabe o que é você estar ali com 500 matracas, com 50 pandeirões desse tamanho, são tremendo. Então é um povo de uma diversidade impressionante. Então é um povo negro. E como um povo negro, o que é que acontece? Como foi que chegou o reggae lá? O reggae chegou como chegou toda a chamada música internacional aqui no Brasil, a discoteca e outras porcarias que foram chegando
E era, a qualquer luxo, tomou conta de tudo, eles faziam radiola no meio da rua. Me lembro. Aí essa radiola no meio da rua, os pancadão botavam lá e ficava lá. Acabou-se a radiola de música internacional e ficou o reggae. O reggae não saiu e continua até hoje como era nos anos 70, só com reggae. Então o reggae começou e ficou lá. Por quê? Até por um atavismo ancestral, por uma coisa assim. Os negros de lá vieram do Daomé, assim como os que foram para a Jamaica. Então, até por um certo atavismo ancestral, por tudo quanto é coisa, aquela batida do reggae tem uma identidade. Né? Eles também têm uma identidade, eles têm umas fusões. São descendentes de Salacier. Não, eles têm umas fusões, inclusive, também com alguns ritmos caribenhos e algumas coisas lá também que eles fazem, sabe? Então, eles têm uma pluralidade, eles têm uma suntuosidade. Você imaginar num lugar de pobreza que você, numa comunidade ali, você vê um boi ser produzido com miçangas, canutilhos, com coisa... Um boi que passou não sei quanto tempo o cara produzindo o dorso daquele boi, que é uma das coisas mais lindas. Então, São Luís, para mim, tem aquele casario, tem os poetas maravilhosos, como aquilo ali é o trecho do poeta José Chagas, que para mim é um dos maiores poetas que o Brasil já teve, que o Brasil quase não conhece. Faleceu em 2015, 2014, 2015, e ele foi meu amigo. E ele... Então, você tem uma cidade que eu tentei colocar toda a minha experiência sensorial e emocional. Tanto é que no começo do filme eu gravo meu coração e minha respiração na chegada a São Luís. E assim, esse filme é a minha declaração de amor àquela cidade, a paixão que eu sinto por aquela cultura vibrante, aquela cidade bonita, sabe? Aquele povo tão plural, sabe? Nas suas manifestações. Então é um filme que, para mim, eu tenho um grande carinho por ele. Ele foi produzido aqui, eu já estava morando aqui quando lancei o filme, eu finalizei no Rio de Janeiro esse filme, ele ganhou prêmio de fotografia, de montagem, ele foi para muitos lugares, para muitos festivais, e assim é um filme que também hoje, também é um documento importante disso. A gente está terminando a nossa entrevista, mas eu não queria terminar sem a gente assistir um pedacinho de Calabar, e depois a gente vai para o final. Né, roda aí, Arthur, um pedacinho do filme Calabar, né, que é um tema interessante para nós alagoanos e para o Brasil. Na relva, como os mortos das batalhas. Quem o trouxe para aqui não pensava em nós, mas na morte que está em nós, como a espuma no fim da onda e o canto do galo no fim da noite. Da guerra, só restou esse canhão enferrujado, que pertence a todas as guerras. Os morcinhos, incêndios e estridores sumiram. O vento apagou os gritos e as fogueiras e secou as lágrimas. O homem é tão pouca coisa que o seu martírio cai sempre no esquecimento. O rumor das batalhas se esvai. Maravilha, as maravilha. gaivotas Veja bem, é dado muito Calabar, né, como traidor. Esse filme conclui alguma coisa? Eu me lembro, estou lembrando. Primeiro... O Ledo Ivo tem uma frase, assim, só para a gente pegar o carreirão né, e já ir concluindo, né, porque a gente está no fim, que a que pátria trai alguém que não tem pátria nenhuma, né? Calabar, naquela época não havia pátria brasileira. Então, o Ledo Ivo pergunta isso: a que pátria trai alguém que não tem pátria nenhuma, né? Diga lá, fale sobre Calabar. No próprio filme, um depoimento do professor Lindoso, que diz assim, o princípio da nacionalidade nem existia. Só 150 anos depois é que haveria os princípios da nacionalidade. O chefe do exército holandês era um polonês, Siewierski. O rei de quem mandava em Portugal, o rei de Portugal era o rei da Espanha, porque o rei português tinha morrido na Batalha da Calça-Quebi, Dom Sebastião. Então, o que é que acontecia? Então, você tinha o soberano de Portugal, era o rei da Espanha, o chefe do exército da Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia privada, né, mas que tinha o apoio da Coroa da Orange-Nassau, era um polonês, ou seja, o cara era um colono, e assim, que também era, o colonizador português não fazia nada de benfeitoria na colônia, e tudo exigia. Então ele foi um combatente, até que ele se afastou da guerra, desertou, recebeu uma proposta de outro, que disputava também a terra, que era os holandeses, e ele foi para o outro lado. Então ele era um homem no seu tempo, nem herói, nem traidor. Ele não pode ser herói porque ele não tinha nenhuma causa
de heroísmo, uma causa de uma nação. Ele era um profissional que ele sabia o caminho, por onde os rios iam dar, por onde sabia falar com os índios, regimentar, fazer uma série de coisas. Então foi isso. Então é muita baboseira se diz sobre Calabar. Eu procurei fazer uma pesquisa séria e procurar pesquisadores sérios. E eu começo, e tem sempre um discurso seu como realizador que é feito através do discurso das outras pessoas, né? Então tem gente importante como Rômulo Xavier, como Leonardo Dantas, como nosso Oswaldo, professor também daqui de Alagoas, que dá um depoimento maravilhoso. Então você se serve, o professor Lindoso, como eu já citei. Então é um filme que ele questiona. Então acho que quem tem alguma dúvida sobre Calabar, ou vai nessa baboseira de herói, de traidor e tudo, entendeu que foi um homem no seu tempo. Então pode ver esse filme, você pode encontrar na internet e oportunamente pode ser exibido aqui na TV Assembleia. Isso. Entendeu? Olha, infelizmente a gente está encerrando aqui a nossa entrevista. Entrevistar o Hermano, a gente precisava de uns 3 ou 4 programas até para dissecar mais esses filmes. Mas como ele disse, os filmes estão aí, estão no YouTube, só é colocar lá Calabar, Hermano Figueiredo, vai aparecer. Seguramente. Né? Então é importante visitar essas obras do Hermano para que a gente chegue mais próximo das nossas raízes, né? Chegue mais próximo da nossa vida, da vida dos alagoanos, através do cinema dele. Hermano, foi bom demais conversar, bater esse papo com você, te agradecer mais uma vez e deixar para você fazer as suas observações finais. Chegamos, né, ao fim. No meio da anarquia, sim, conseguimos. Foi assim, meio aleatória essa entrevista, mas isso acabou, né? Eu quero agradecer a você, Paulo, agradecer aos telespectadores e aos companheiros da técnica, Fragoso o Arthur. Fragoso, e parabenizar mais uma vez esse programa e quero dizer assim que essa é a história, esse meu arquivo, mesmo assim de uma forma aleatória e tal. E a minha esperança desse momento que o Brasil hoje tem novamente políticas públicas se articulando. Num outro momento, eu participei vivamente tanto de um lado, de um balcão, como do outro. Depois eu fui ser dirigente de programas que hoje contribuíram para que hoje a gente tivesse um cinema no Nordeste, em lugares que a gente não tinha, né? Isso começou desde o Doc TV, quando a gente fundou a ABD para poder ter Doc TV aqui em Alagoas. Passou pelo NPD, que você, como secretário, nos apoiou, foi lá assinar com o ministro Gilberto Gil, fomos até Aracaju assinar para que tivesse um núcleo de apoio à produção audiovisual, que muita gente botou o primeiro pé no audiovisual através dele. Nós fizemos, eu dirigi pela Ancine das TVs públicas, o Prodave das TVs públicas, ou seja, participei tanto de um lado como dirigente, ajudando a formular esses programas, como líder da sociedade civil, dos segmentos de audiovisual, como a ABD e Conselho Nacional de Cineclubes, e depois como gestor desses programas no próprio governo. E quero dizer que vejo isso como um momento alvissareiro, que a Lei Paulo Gustavo, editais que a Ancine vão ser lançados, então nós temos a esperança de que hoje nós conseguimos reestruturar a TV pública brasileira, que teve foi uma grande construção, mas que por mais que tenha sido destruída, nós sabemos a memória do sentimento, nós temos o caminho dessas pedras que nós deixamos pelo caminho, para reconstruir tudo isso daí. Digo nós porque a sociedade civil, não só o governo, mas é a política pública que se faz com a sociedade e governo. E quando elas forem muito exitosas, elas se tornarão política de Estado. Então, esse é o momento que nós temos que fazer, é participar de uma imensa construção de políticas públicas que venham a se fortalecer e que façam que a nossa cultura e o nosso povo se torne mais... Isso traga para a vida das pessoas uma coisa melhor, uma maior consciência de cidadania, uma consciência do seu lugar no mundo, uma consciência de cidadão. Beleza, é isso aí, tá dado o recado, né? Dado o recado aqui por nada mais, nada menos que Hermano Figueiredo, esse grande cineasta, né? Que eu costumo dizer que cineasta alagoano, ele nasceu lá em Pernambuco, foi para Natal, mas ele, como disse, tem uma cachorra braba aqui que toda vez que ele chega por aqui, a cachorra lambe os pés dele, funga e deixa ele entrar de novo. Um forte abraço para todos, a gente
concita você a procurar a obra do Hermano no YouTube e logo mais ela vai estar por aqui, toda completa aqui na TV Assembleia também. A gente só está vendo a forma como fazer isso, a dele e de outros companheiros que estão fazendo cinema em Alagoas. Forte abraço e assistam às nossas reexibições.